Estamos aqui na companhia do querido, grande ator Paulo Betti, que nos proporcionou uma noite memorável aqui no Teatro Caixa Cultural Nelson Rodrigues, né? Com autobiografia autorizada, e que você viajou já esse país, né, emocionando tantos brasileiros. Queria que você falasse dessa emoção de você ter passado por diferentes lugares desse Brasil, como tem sido esse feedback dos brasileiros. Olha, eu fiz agora 18 cidades do Paraná. Eu ia com uma van e me apresentava em cada cidade, em cada noite numa cidade diferente. Então dormia em hotéis diferentes. Cada noite eu dormia num hotel. Isso durante 20 dias eu fiz 18 cidades. E foi muito incrível, porque muita gente viu pela primeira vez uma peça de teatro. Tinha cidades que não tinha teatro. Fiz em ginásio de esporte, fiz em praça pública, fiz em bons teatros também. Eu confesso que eu prefiro fazer em teatro, porque é como esse aqui da Caixa, uma delícia, né? Porque tem uma acústica, você tem o público ouvindo tudo. Mas eu fiz uma cidade em Baú, que era numa rodoviária, na frente de uma rodoviária. Sim. Então tinha 2 bêbados durante o espetáculo que gritavam, tinha 2 cachorros que latiam, enfim. Mas o que eu acho bacana é poder chegar em pessoas, às vezes, que nunca viram uma peça de teatro. Né? Isso é muito bacana. E sempre fizemos com esse cenário. Em nenhum lugar deixamos de ter as projeções, as músicas, fazer o palco com as plantinhas. Não era assim qualquer nota. Sim. Era mesmo bem caprichado o que nós fizemos. Então, para mim, foi muito emocionante. Eu estou há 9 anos. Eu fiz 50 cidades em Portugal. Uau. Com uma peça. Fiz em Luanda, na África. No Brasil fiz praticamente todas as capitais. Agora estou fazendo cidades menores também, estou voltando para capitais. Agora vou fazer Fortaleza, Salvador, Recife. Recife eu não fiz ainda, vou fazer agora, mas Salvador e Fortaleza já tinha feito. E é bacana, porque as pessoas riem, né? E se emocionam também. Sim. É esse jogo de comédia. É aquilo que o Chaplin falava da risonha melancolia. Né? Eu acho que assim, ao mesmo tempo que tem situações dramáticas, eu digo que na peça tem 50% de comédia. Sim. Mas tem 25% de drama e 25% de poesia. Tem momentos que eu declamo mesmo poesias. Sim. E tem momentos que são, vamos dizer, poéticos, assim. Eu acho que minha mãe benzendo, e coisas que têm uma certa poesia. E você, como autor, costurar todos esses momentos de vida tão significativos, foi uma tarefa muito difícil? Não, eu tive ajuda, né? Por exemplo, minha filha Juliana, que estava aqui, me ajudou muito. Ela fez a primeira leitura que eu fiz foi para ela. Disse, Júlia, escrevi um negócio que é para você ouça. Aí depois ela ajudou dirigindo. O meu amigo Rafael Ponce também, diretor de teatro, também me ajudou na direção. Ele que dirigiu junto com a Juliana. Eu fiz também leituras, porque tinha uma hora que a peça estava super comprida, que quando eu decidi que eu faria a peça, eu tinha uma verba para fazer um outro projeto. Sim. Mas daí eu desisti, porque aquele outro projeto não falava tanto da minha condição social, da minha mãe lá na infância, analfabeta, empregada doméstica. Então eu queria fazer uma peça que falasse a história da minha mãe, do meu pai, os meus ancestrais. Né? E aí quando eu decidi, eu fui num cadernão que eu tinha e praticamente estava tudo escrito. Eu não sabia que eu escrevia. Hoje eu tenho noção que até eu escrevo, porque eu escrevi durante 25 anos uma coluna semanal para o jornal de Sorocaba, um jornal lá de Sorocaba. Eu escrevi uma coluna semanal. Então, eu não tinha noção. Quando eu fui para o meu cadernão e vi aquilo tudo escrito, aí dava umas 3, 4 horas de duração. E aí eu comecei a fazer os Sescs. Eu fazia leituras, permitindo que o público fosse embora. Eu falava assim, gente, cada 1 hora que ele quiser ir embora, vai embora. E aí eu fui tendo uma noção do que interessava mais ao público e fui meio filtrando com as coisas que eu gostava mais e virou isso que está aí, né? Com umas brincadeiras, umas piadas e também.
Uma coisa que me chamou muita atenção, aquele ciclo de fotos da tua vida. No início? Já vai preparando o público. Isso aí começou agora. Não tinha. Ótimo, tá não ótimo. tinha. Ainda falta muitas que eu tenho que botar título, que não tem título, porque eu tenho feito esse trabalho com o Dan e eu tenho passado para ele, mas falta muitos títulos ali, falta acreditar pessoas ali que o Dan não sabe quem são. Então tem Rogério César Cerqueira Leite, Modesto Carone não está acreditado. Então tem muita gente ali e tem muita gente que está faltando. Isso fez com que eu fizesse um outro mergulho na minha, que foi esses dias, eu fui ver as fotos todas minhas e fui levantando. Então esse começo vai ficar maior ainda e mais interessante, porque eu vou fazer fotos mais bem, vamos dizer assim, com maior definição. Isso está fazendo com que eu tenha que digitalizar as minhas fotos. Então, foi um mergulho lá nos baús, foto da minha mãe de lado, foto da cabeça da minha mãe, dos cabelos, enfim. Vai ser e também de pessoas com quem eu trabalhei ali, né? Sim. Paulo José, Aderbal, Vilca eu trabalhei muito. E essas pessoas, isso vai formando um painel, acho que bom que você observou isso. Anthony Quinn, eu trabalhei com Anthony Quinn. Eu tenho só aquela foto que a gente fez assim, né, que ele está sentado todo lado. Enfim, é isso, quer dizer, porque as pessoas também reclamavam de eu não falar da minha carreira na peça. Sim. Teve um momento que eu fiz que as pessoas diziam, por que você não fala da sua carreira? Porque depois ficaria enorme. Então, eu procurei botar um pouquinho também da minha carreira antes. Então, coisas que eu fiz, personagens que eu fiz. E acabei lembrando de coisas que eu nem lembrava mais. Então, estou nessa viagem junto com o Dan, que faz as projeções, para ter esse momento inicial. Fica tocando uma música, quem vai entrando fica sentado e fica vendo. Então, um monte de passagens. Já vai te transportando. Pessoas que foram importantes para mim, pessoas com quem eu trabalhei. Estou gostando de fazer. Um gibi do Fantasma, que é uma grande influência para mim, Mandrake, Fantasma. O fechamento com a música de Batmasters. Batmasters. Um seriado que eu vi. Então, o Batmasters. E dá uma certa ironia, né? No Velho Oeste ele nasceu. Porque eu nasci realmente num lugar nasci numa senzala, né? E fui criado num lugar muito, vamos dizer assim, meio remoto, assim. Não tinha luz. Eram umas histórias de fantasmas, né? Enfim, a transição da roça para a cidade. E recentemente eu vi um depoimento da Eliane Giardini, que eu estava vendo você no palco me lembrando, ela fala dos quintais, a importância dos quintais, que os quintais são mágicos. Eu falei, e realmente, quando você tem essa infância telúrica, é outra coisa. E o quintal da Eliane, eu lembro muito, porque eu frequentei muito a casa dos avós da Eliane, onde morava a casa da mãe da Eliane, mas eu me lembro muito do quintal do avô da Eliane, que tinha lá aquelas coisas, bancada de marceneiro, coisa bonita, tinha um pé de jabuticaba, né? Enfim, Eliane foi muito importante para mim no início. Nós dois fomos juntos para São Paulo, né? E ela influenciou muito, porque eu tinha muito compromisso de ficar para cuidar da minha família. Aquela carta é bonita, escrita por um advogado comunista. Você vê que o cara ajudou meu pai ali, ajudou eu a me livrar de servir o exército. E mesmo assim, eu passei por uma situação desagradável com esse negócio, porque eu sou totalmente contra a escola militar, porque é muito esquisito. Eu estava liberado, porque aquela carta me liberou. Eu fui liberado, mas mesmo assim me fizeram ficar nu na frente de mais uns 30 pessoas, marcava a gente com uma caneta. Para que isso? Por que você não pode fazer essa consulta física? Por que tem que ser coletiva para sempre ter um sargento lá que fica te humilhando? Como se fosse um ritual de humilhação. Um ritual de humilhação, é isso que é. O ensino militar tem muito disso. Né? Eu podia ser liberado, já que eu estava liberado, não ia ser ali. Ou então, você tem que fazer o exame físico, tem que olhar você fisicamente, você faz isso individualmente. Bota a pessoa numa sala, olha, fala assim, você precisa tomar banho, você precisa fazer... Porque tem isso também, né? Tem essa função. Mas tirar sarro, ficar todo mundo pelado. Passei por isso.
E você viveu um estágio áureo da televisão, né? Porque agora o streaming concorrendo, né? Até as audiências, a gente não tem mais, como tinha Selva de Pedra, que um capítulo deu 100%. Né? E você conseguiu se desdobrar em televisão, cinema, teatro, e a Casa da Gávea, um projeto incrível. Como é que você conseguia tempo para poder se dedicar a tantas atividades e com igual talento? Não sei, vai sair um livro agora da Casa da Gávea, a Rejane que está ali, inclusive, ela está cuidando de fazer a edição desse livro. Não sei, eu sempre, televisão, às vezes, eu nunca, eu trabalhava na televisão, curtia fazer o trabalho, mas eu estava mais preocupado com a Casa da Gávea, a televisão, então eu sempre fui meio, eu não tinha noção de estar fazendo sucesso na televisão, ou de estar, naquela época tinha assim, se fazia uma novela era sucesso, não tinha, fez sucesso, não fez sucesso, quase todas davam muita audiência, não sei, eu sempre gostei bastante de trabalhar, então foi isso, eu trabalhava com afinco, né? Eu trabalhei com bastante. E na Casa da Gávea era um trabalho social, né? Era um trabalho feito por prazer, por amor, e não era remunerado. Na Casa da Gávea eu fazia um trabalho mesmo de, vamos dizer assim, não sei o nome, esqueci agora, mas enfim, não tinha salário, não tinha rendimento, tinha que manter aquilo vivo e interessante. E foi uma grande experiência para mim. Eu me orgulho de ter feito 25 anos de Casa da Gávea, ali naquele cantinho ali. Era como se fosse um pagamento que eu tinha com o Rio de Janeiro, que você me recebido tão bem. No cinema, só para sintetizar um personagem que foi icônico para você, Lamarca, né? Foi. E aí, uma coisa que acontece, a gente sempre fala, os personagens, a gente não carrega os personagens. Mas se carrega, porque você não faz nenhum personagem impunemente, porque ele marca as pessoas, e ele marcando as pessoas, você passa a ser ele. Eu acho que a minha trajetória seria diferente se eu não tivesse feito Lamarca. Não sei, um pouco do compromisso político, porque as pessoas me viam como Lamarca. Então aí, talvez eu quisesse corresponder, né? Só que eu fiz o Mauá também, que deu uma equilibrada. Mas os personagens a gente carrega todos para casa, sabe que ele viu? E o sucesso agora de Império, né, com o seu personagem, né? Império, foi muito bacana e foi duro, porque começou, teve uma reação meio contrária, mas depois, de repente, as pessoas viram o que era o personagem e acabou tendo bastante sucesso de público, né? E acabou sendo bem aceito. Mas o começo não foi muito bem aceito, porque era muito extravagante, muito caricato. Como se não existissem pessoas assim, né, caricatas também. E não entendi essa tua intenção de humor, né? Uma coisa era humor, leve, era né? humor. Mas foi muito legal. E planos aí? Eu sei que você está percorrendo o Brasil com uma peça. Cinema, alguma coisa que você quer adiantar pra gente? Eu fiz um filme agora que está sendo montado, como ator, chama-se Meus Amores Líquidos. É um filme que passa uma parte dele na Itália. Fiz também um filme sobre fiz um filme da Turma da Mônica. E, bom, tem o livro da Casa da Gávea. E enfim, é isso. E vou continuar com a peça aí. Vou fazer também uma peça com Emílio de Mello, Cláudia Abreu, a Débora Evelyn, Julinha Lemes, Zoran Figueiredo, Leonardo Santana, que é uma peça sobre Mambembe. Que nós vamos fazer o Mambembe do Arthur de Azevedo numa adaptação. Que bom. Olha, muito obrigado, Paulo. Sucesso sempre na sua belíssima trajetória. Obrigado, eu fico feliz. E venham assistir Autobiografia Autorizada, comédia, drama e poesia. Muito obrigado.